2 turnos das eleições argentinas, foi eleito o presidente Alberto Fernandes. E como ele é um presidente de esquerda, o nosso presidente Bolsonaro fez algumas declarações precipitadas contra ele, contra o seu governo, que não caíram muito bem. E ele, por sua vez, no grande discurso de vitória, depois de contados os votos, depois da apuração, ele, num grande discurso, ele disse para a multidão que o aplaudia que era preciso libertar Lula livre, numa clara intromissão dos assuntos jurídicos aqui do Brasil. Então, os dois erraram, tanto o presidente Bolsonaro quanto o novo presidente argentino, Alberto Fernandes, porque estavam se intrometendo nos assuntos de seus vizinhos, de modo que isso criou uma certa tensão entre o Brasil e a Argentina, de tal modo que Alberto Fernandes, que vai tomar posse no dia 10, ele não compareceu a essa reunião de cúpula lá no Rio Grande do Sul. O que nós podemos depreender dessa tensão, desse mal-estar que se criou entre Brasil e Argentina? Isso é prejudicial para os dois países. O próprio presidente Bolsonaro reconheceu. Se nós estamos brigando, isso não vai fazer o bem. Não vai fazer o bem para nós, não vai fazer o bem para a Argentina, e é pior para a Argentina, porque a Argentina está atravessando uma situação muito delicada, uma situação econômica muito delicada. Bom, mas felizmente ele começou a estender a mão. O próprio presidente Bolsonaro disse que houve uma guinada para a esquerda na Argentina, mas que o novo governo tende para o pragmatismo. Que bom que ele mencionou essa palavra. O que quer dizer esse pragmatismo? Quer dizer, uma atenção, um exame para as questões práticas no relacionamento entre o Brasil e a Argentina. Que questões práticas são essas? O acordo de livre comércio que foi firmado entre o Mercosul e a União Europeia. É um exemplo. Esse acordo interessa muito aos 4 países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e principalmente para o Brasil e para a Argentina. Revitalizando, desenvolvendo as relações comerciais entre os 2 blocos, o bloco do Mercosul e o bloco europeu, vai trazer benefícios para muitos países, tanto para os países, os 28 países da União Europeia, quanto para os 4 países do bloco sul-americano. As exportações, as indústrias, a criação de empregos, aqui para nós muito muito relevante, é muito importante para nós devido à crise que nós estamos atravessando. Para a Argentina, Uruguai, Paraguai também, e do outro lado também uma ativação do comércio entre os 2 blocos pode trazer o resultado de um aumento das exportações desses países, assim, da ordem de $1 trilhão, segundo os estudiosos. Também, desse aspecto pragmatismo mencionado pelo presidente Bolsonaro e também pelo seu ministro das Relações Exteriores, que mais que nós poderíamos dizer de importante, além, naturalmente, citando como exemplo o acordo com a União Europeia.
é uma revisão da taxa externa comum, uma taxa externa de 35% que são aplicados aos produtos provenientes dos países que não fazem parte do Mercosul. Isso representa, claro que foi criado para a proteção das indústrias dos países respectivamente, mas isso representa um atraso muito grande, porque não permite a essas indústrias se atualizarem, se desenvolverem, abraçando novas tecnologias que surgem a cada ano. E também o relacionamento do Mercosul com a China. Veja, a China quer um acordo comercial com o Brasil e já está em negociações com o Brasil nesse sentido, e em negociações com o Uruguai também. Estão avançando essas negociações, mas no Mercosul existem resoluções, existem dispositivos que impedem que algum país possa celebrar acordos de comércio com outros países individualmente. Então, veja, esse é o quadro que eu tenho para apresentar para vocês, queridos ouvintes. Você, no seu momento devocional, ore para que sejam superadas todas e quaisquer divergências entre os países do Mercosul, para que a gente possa ter diálogo, possa ter entendimento nesses aspectos que eu mencionei e em vários outros aspectos. Nós esperamos dias melhores e ver aí o Brasil fazendo bons negócios, tanto com os nossos irmãos aqui da América do Sul, mas também com outros países, tanto com a União Europeia como também com os Estados Unidos, e talvez, quem sabe, na próxima semana a gente vai conversar aí sobre essa taxação norte-americana aí. Sim, é verdade. O que aconteceu essa semana aí alertou muita gente aqui pelo Brasil, ninguém estava esperando isso, não. Foi uma pancada, meu irmão, do Trump aqui no Brasil, né? Precisamos abordar. Mas eu acho que vai ter desdobramentos favoráveis. Acredito que seja mais uma questão mais eleitoreira do Trump, para mostrar que é o cara forte, manda-chuva, que controla dentro da sua casa. Oportuna, uma declaração oportuna dele. Ele também está, assim, com um certo receio do impeachment lá. Bom, vamos ver. Quem sabe na próxima semana a gente fala sobre isso aqui e a gente vai orando para que o Brasil possa sair dessa crise. A gente está feliz, a economia parece que está começando a deslanchar. Resultado de orações, meu irmão. Amém. Que está começando aí a se reerguer e quem sabe não seja agora uma boa oportunidade e já começando o novo ano assim, queira Deus que muitas coisas mudem, porque tem muita família precisando.